ler um pequeno trecho da palavra do Senhor. Romanos capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Romanos 4, verso 16 em diante. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você pode dizer amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, estamos vivendo dias muito difíceis, dias de indefinição, dias em que não sabemos absolutamente nada de como será o mês que entra, daqui a 3 meses e talvez nem daqui a uma semana. Tal é o grau de dificuldade, de sofrimento, de dor, porque a humanidade passa, pelo qual o nosso país passa e pelo qual o nosso estado, a nossa cidade passam. Esse tempo de pandemia tem trazido transtornos os mais variados, tem influenciado tudo na nossa vida, tem influenciado os próprios relacionamentos, tem nos afastado uns dos outros, tem nos impedido de reunir, tem nos impedido de trabalhar mais intensivamente na obra do Senhor. Esse tempo tem sido um tempo de tanto sofrimento, de tanta dor, e nós, como cristãos, como igreja, precisamos de ter responsabilidade com o que está acontecendo, fazendo como Lutero, dizendo: estou pronto a morrer e ir para a glória em qualquer momento, mas não morrerei por minha negligência e nem quero que você morra por minha negligência. Então é preciso que haja responsabilidade na igreja, na liderança da igreja. Mas é preciso que nós, como igreja, também tenhamos solidariedade com os que estão sofrendo mais do que nós, com as famílias que têm perdido tantos entes queridos, com as famílias que têm visto mortos no seu seio, em algumas famílias, mais de 1, mais de 2, mais de 3. E famílias que não têm tido sequer o direito de velar os seus mortos, de dar um enterro digno, coerente para os seus mortos.
enterrar alguém é algo sagrado, é algo solene. Conduzir alguém que morreu ao pó é bíblico. E nós vamos ver na história de Israel o quanto isso era levado em consideração, o momento da morte e do sepultamento dos mortos. Mas isso em toda cultura é assim, e para nós é muito importante. E você vai ver muitas vezes alguém cujo filho foi morto em um acidente, ou em um homicídio, ou numa perseguição, há 10 anos, mas não foi encontrado o corpo. A mãe está dizendo: eu quero pelo menos alguma coisa que reste, os ossos dele, para que eu possa dar a ele um enterro digno. Isso está na nossa cultura, no nosso coração, é assim que nós somos, é assim que é o ser humano no mundo inteiro. Faz parte da nossa humanidade e não podemos negar isso. Mas a pandemia tem impedido que as famílias façam isso, honrem os seus mortos e os enterrem com dignidade. É um sofrimento que é duplificado, com certeza. Nessa semana eu fiquei chocado porque toda vez que eu vejo o número de mortos no Brasil, me choca profundamente. Naquele momento eu já clamo pela misericórdia de Deus, mas eu me entristeço. Faz um mês, meus irmãos, que nós temos mais de 1.000 mortos no Brasil diariamente. Mais de 1.000 mortos diariamente no Brasil. E parece que todos já se acostumaram com isso. Não parece que isso é uma coisa extraordinária. Não parece mais que isso é algo para nós ficarmos profundamente consternados. Mais de 1.000 mortos por dia no nosso país. Na semana passada, aqui em Goiânia, vocês devem ter visto no jornal, morreu um casal jovem, ela grávida. Fizeram uma cesariana, tiraram a criança e ela morreu, sem saber que o marido também estava no UTI. E depois ele morreu uma semana depois, sem saber que ela havia morrido. É o grau de tragédia que está acontecendo no nosso mundo, meus irmãos, e não é só lá nos Estados Unidos, não. Está acontecendo em Goiânia. Eu vi o governador do estado pedir, pelo amor de Deus, que o povo de Goiás contribua, ajuda, porque havia 100% de UTIs ocupadas. O governador pedindo pelo amor de Deus. Então não resta a menor dúvida, vivemos dias muito difíceis, muito dolorosos, muito angustiantes. Eu estava fazendo uma visita e a irmã me perguntou: pastor, o que você acha? Essa pandemia é um anúncio, é um prenúncio, é um sinal da volta de Jesus? É evidente que sim. Embora houve muitas outras epidemias no transcorrer da história, claro. Mas todas as coisas que estão na Bíblia, ou a maioria das coisas que estão na Bíblia como sinal do final dos tempos, são coisas que sempre aconteceram, mas que quanto mais se aproxima o tempo da vinda de Jesus, mais elas são exacerbadas, aumentadas, acrescentadas, ficam mais volumosas, mais difíceis de enfrentar, mais desastrosas. Assim, temos visto o que acontece no nosso mundo, no nosso planeta. Mas certamente, quando Deus permite que algo tão grave, tão doído aconteça nas famílias, nos povos, certamente Ele está gritando alguma coisa para as nações. Ele está gritando com os governantes.
Ele está gritando com as igrejas, com a igreja, com os pastores, com os crentes. É Deus gritando, principalmente com a sua igreja, que basta de mornidão, basta de frieza espiritual, basta de desinteresse com as coisas do Senhor. É Deus gritando que é preciso que nós nos preparemos, que nós amemos a volta de Jesus e que nós não vivamos de qualquer forma a nossa vida cristã, que não estejamos acostumados com o mundo, com as trevas, com o pecado, dando vazão à nossa carne, levando a nossa vida no padrão carnal deste mundo. Deus está gritando com o mundo inteiro, com os governantes todos, mas está gritando principalmente com a igreja. Quem dará ouvidos? Hoje, escutando um pastor, ele dizia: estou com muita saudade de ver a reunião presencial da minha igreja. Desde 15 de março que a igreja dele não se reúne presencialmente. Algumas igrejas que estão bem mais cuidadosos até do que nós. Alguns acham que nós somos exagerados. Mas há muitas igrejas que nunca mais fez uma reunião presencial. Por entender a responsabilidade que tem com os seus membros, para cuidar dos próprios membros. Mas há também igrejas que não estão levando muito isso em consideração. Não temos que jogar pedra em ninguém. Temos que cumprir o nosso papel. Estamos procurando fazer isso. Mas esse pastor dizia: tenho tanta saudade de reunir a igreja, de abraçar os irmãos, de olhar nos olhos dos irmãos, de sentir o calor do congregar, do louvar, do adorar, de nós orarmos juntos ao Senhor. Sinto uma saudade tremenda dos irmãos, ele dizia, e se emocionou e por pouco não chorava. Nós também sentimos saudade. Sinto saudade de abraçar os irmãos, sinto saudade de estender a mão sobre alguém para orar com esse alguém, de visitar alguém, de ver a igreja mais alegre, mais solta, sem máscara, cantando mais forte, celebrando com mais liberdade. Sinto saudade dos pequenos grupos que são tão gostosos, não só na edificação, mas principalmente na comunhão. Sinto uma vontade enorme de estabelecer novas estratégias, de buscar do Senhor algo que nos leve a crescer, a prosperar, a ganhar almas. Mas o quadro não nos dá segurança e condições para isso, e nós queremos ser uma igreja responsável, e nós queremos ser uma igreja solidária com os que sofrem, e solidária com o governo que tem a obrigação de cuidar dos hospitais e de mantê-los em funcionamento. Então, amados, diante desse quadro todo, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta angústia, de tanta indefinição, os estudantes totalmente indefinidos no seu quadro escolar, estudantil. Diante desse quadro tão difícil, nós precisamos olhar para dentro da palavra de Deus. Só nos resta olhar para dentro da Bíblia e lá dentro da Bíblia extrair revelações, extrair compreensões, extrair mensagens, extrair direções, extrair palavras que nos confortem, que nos consolem, que nos ajudem, que nos inspirem,
que nos façam continuar crendo, indo para frente, não desistir, não retroceder, não desanimar e não murmurar jamais. Mas somos humanos e de repente podemos nos sentir mal em todo esse quadro. Mas nós, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, juvenis de Deus, crianças de Deus, precisamos, no meio de toda essa dor, de todo esse sofrimento, gastar tempo olhando para dentro da palavra, para buscar nela o remédio, buscar nela o bálsamo, buscar nela a ajuda, o conforto, o consolo, a bênção que precisamos nesses dias. Não há ninguém que possa fazer nada por nós. Nós podemos usar máscara, usar álcool em gel, ficar distanciados socialmente, mas isso são medidas preventivas que não resolvem inteiramente, mas muito necessárias e muito úteis. As autoridades não podem fazer tudo, os médicos não podem fazer tudo. Há um desespero, há uma necessidade de socorro na nossa alma, no nosso ser, no nosso coração. E é lá dentro da Bíblia que nós vamos encontrar esse socorro. Por isso, nessa noite, eu quero meditar um pouco nesse texto de Romanos, que fala de crer contra a esperança. Muitas vezes nós falamos de esperança e falamos de fé. E todos sabem que há uma diferença entre esperança e fé. E o nosso tema é exatamente esse, que está no versículo 18 do capítulo 4. Crer contra a esperança. Crer é fé. E esperança, o que é? Em palavras bem simples, irmãos, esperança é esperar, mas esperar com expectativa. Esperança é esperar tendo expectativa de que aquilo realmente acontecerá. Fé é diferente. Fé não depende de expectativa. Fé é confiança inteira e inabalável em Deus. Fé é certeza absoluta e não depende de expectativa, não depende de circunstâncias. Muita coisa você faz, você sai de casa para fazer, com esperança de fazer aquilo, de que aquilo aconteça na sua vida, porque há possibilidade daquilo acontecer, há uma expectativa. Se eu comprar uma passagem de avião para Moçambique, há uma possibilidade grande de que essa viagem aconteça, embora problemas surjam também. Mas eu tenho a esperança de ir para Moçambique. O que é isso? Eu estou esperando algo acontecer em cima de uma expectativa possível, real. Isso você vai ver aplicar em toda a sua vida, em toda a sua existência. Mas fé é uma outra coisa. Fé, como eu disse, é uma certeza inabalável, é uma confiança inarredável no poder, no amor, na misericórdia, na presença de Deus na nossa vida. E nesses tempos de pandemia, não há como ter esperança. Porque qualquer expectativa não é segura. Qualquer expectativa não é tranquila, qualquer expectativa não é real. Nesse tempo de pandemia, é tempo de nós exercermos fé, independentemente das expectativas que as circunstâncias promovem no mundo, no Brasil, em Goiás, em Goiânia. Crer, ter fé
inarredável, inabalável no nosso coração, confiança absoluta em nosso Deus. Crer contra a esperança. Ter fé, apesar de a esperança nem existir. Ter fé, apesar de não haver expectativa segura. Exercer fé no poder, no amor, da misericórdia de Deus. Abraão, nesse texto de Romanos, é o exemplo claro de alguém que foi justificado pela fé, de alguém que experimentou a justificação sobre a sua vida através da fé no nome de Deus e que experimentou também as promessas de Deus sobre a sua vida se cumprindo igualmente pela fé. Se você ler todo o texto, você vai ver que tanto a justificação dele, o que é justificação? Justificação, em simples palavras, é perdão das iniquidades, perdão dos pecados, cobertura sobre os pecados, é não ter os pecados nossos imputados, cobrados de nós, mas é ver Deus imputando justiça sobre nós pecadores. Isso é justificação. Todos nós estamos justificados desde que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso, as nossas iniquidades, os nossos pecados estão perdoados, estão cobertos, não pesam mais sobre nós, não podem mais ser imputados sobre nós os nossos pecados. Eles já foram levados sobre a cruz, sobre os ombros de Jesus. Ele imputa sobre nós a justiça que é de Jesus, aleluia. E isso acontece tão somente pela fé, você sabe. Foi assim também com Abraão. Pela fé em Deus, ele foi justificado e recebeu tudo isso na sua vida. Mas, amados, além dessa justificação que ele recebeu no sentido espiritual, de redenção, de libertação, a gente vê no texto as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Digam amém. Nós não podemos abrir mão das promessas de Deus na palavra. As promessas de Deus são para todo o seu povo, são para nós. E se Deus prometeu para a igreja, para o seu povo algo, é algo que devemos esperar, é algo em que devemos crer, é algo que devemos profetizar. Porque há promessas que são gerais, que são para todos os que são de Deus. Mas também existem as promessas individualizadas, específicas, aquela que você recebeu por uma palavra de Deus no seu coração, no seu espírito, por um sonho, por uma revelação, algo que Deus falou com você e te prometeu. Você não pode abrir mão disso, você precisa continuar crendo, como Abraão creu, que essas promessas virão à existência sobre a sua vida. Veja o que diz o verso 17. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que é que na sua vida, na sua família, no seu ministério, está precisando de uma intervenção de Deus? Em que na sua casa, na sua família, na sua vida, você pode aplicar essas duas expressões relativas a Abraão? O texto diz que o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse Deus é que proveu sobre a vida de Abraão, vivificando qualquer coisa que estivesse morta na sua vida, na sua existência, na sua história, na sua casa, e trazendo a existência por um chamativo de Deus, por um despertar de Deus,
Porque o texto diz que é o próprio Deus quem chama à existência aquelas coisas que não existem e que são plano dele que existam na nossa vida. Quero que nessa noite nós saiamos daqui com o nosso coração cheio dessa palavra. Se há alguma coisa morta em nós, se há alguma coisa morta em nossa casa, se há alguma coisa morta em nossa família, se há alguma coisa morta em nossa vida espiritual, se há alguma coisa morta na nossa aliança com Deus, vamos crer no Deus que vivifica os mortos, em nome de Jesus, para que essa fé inabalável, inarredável, traga vida, ressuscite nas nossas vidas, nas nossas casas, aquilo que porventura tenha morrido, e para que o Deus que chama a existência, as coisas que não existem, possa fazer milagres na sua vida, possa fazer milagres na sua casa, possa fazer milagres nesta igreja, neste ministério. Nós vamos clamar a Ele, Senhor, que Tu possas vivificar tudo que estiver morto na minha família, na minha casa, na minha igreja, e que Tu possas chamar à existência tudo que não existe ainda e que é de extremo valor, de extrema necessidade, que é plano Teu, que é vontade Tua, que é promessa Tua, para a minha casa, a minha família, a minha vida, a minha igreja, o meu ministério, em nome de Jesus. É noite para nós não só termos esperança, mas para nós crermos nisso. Saímos daqui com o coração cheio de fé, em nome de Jesus. Foi assim com Abraão, como eu disse. Você se recorda que Abraão, quando recebeu a primeira palavra de Deus, de que ele seria pai de nações, ele não tinha nenhum filho e já tinha 75 anos. E Deus vem e manda que ele saia da sua terra, e Deus lhe dá várias direções, e diz que ele vai ser pai de nações. Ele crê. E aí as coisas vão acontecendo, muitos eventos, muitas situações, mudanças, guerras. E passados muitos anos, nada tinha acontecido ainda. E quando Abraão tinha 99 anos, 24 anos depois, 24 anos esperando a promessa, Deus o visita de novo e diz: você vai ser pai de nações. E ele diz: como, Senhor, se eu não tenho filho? E é o meu servo que vai herdar as minhas coisas. Mas Deus fala com ele, promete a ele, afirma, confirma, ratifica a promessa. Então, quando ele tem 100 anos, ele se torna o pai de Isaque. Quando Sara tem 90 anos, ela dá à luz a Isaque. Algo que não havia esperança. Não havia expectativa de Abraão e Sara terem filho. Ela era estéril e ambos já eram muito idosos. Não havia expectativa, não havia possibilidade, não havia esperança. Não havia esperança para eles. Mas diz o texto, ele creu contra a esperança, ele creu contra a ausência de expectativa natural, humana, fisiológica. Isso lhe foi imputado por justiça. O que falar de Ana? Você pode até abrir o seu texto lá em 1 Samuel, se você quiser. Ana estava debaixo de uma situação absolutamente sem esperança. Ana era casada, não tinha filhos. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 5, veja o que diz. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, o marido a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A situação de Ana era grave. Ela estava debaixo de uma sentença de Deus.
Ela estava debaixo de uma esterilidade que acontecera na sua vida por palavra de Deus. Não havia esperança para Ana. Ela sofria demais com isso. Mas Ana, embora sem expectativa, embora sem esperança alguma, ela creu, ela teve fé, inabalável, constante, perseverante, inarredável. Ela teve certeza no coração, ela teve convicção que não dependia de circunstância, que não dependia de expectativa. E a gente vai ver no verso 10 as suas atitudes de fé. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui vemos uma mulher cheia de fé. Tudo isso que Ana faz não era uma coisa movida pela esperança, por alguma expectativa. Tudo isso que Ana faz, ela se levanta, ela apresenta-se com amargura de alma, ela ora ao Senhor e ela chora abundantemente. Tudo isso retrata a fé de uma mulher que realmente dependia completamente do Senhor. De uma mulher que creu contra as circunstâncias, contra as evidências, creu até contra a palavra que até então tinha de Deus. O texto que nós lemos no verso 5 diz que foi o Senhor quem a deixara estéril. Então havia uma palavra de Deus nesse sentido, mas mesmo em havendo uma palavra de Deus, digamos, ou uma decisão de Deus nesse sentido, mesmo contra isso, ela foi capaz de crer, de se levantar, de orar com amargura, de chorar abundantemente. Fé, certeza, convicção. Nós vamos ver no verso 16, quando ela está orando, ela ouve do líder essa palavra, ela ouve a repreensão do seu líder, como se ela estivesse bêbada, e ela responde no verso 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Você já passou por ansiedade? Provavelmente a grande maioria dos irmãos. Você já passou por muitas aflições, por dias de aflições, por momentos de aflições, por momentos duros na sua vida. O caso de Ana era mais grave do que o seu, porque ela diz de um excesso de ansiedade, ela diz de um excesso de aflição. É terrível isso. A ansiedade já promove muitos transtornos mentais. A ansiedade já promove muitos transtornos comportamentais. A ansiedade já bloqueia a pessoa. Imagina o excesso de ansiedade. A aflição pode promover, muitas vezes, depressão, medo, isolamento. Imagina o excesso de aflição porque essa mulher passava. Mas mesmo diante da experiência de sofrer excesso de ansiedade e excesso de aflição, essa mulher creu. E aí o texto diz o resultado dessa fé, certeza inabalável. Lá no verso 27, nós vamos ver o que ela diz. Quando ela leva o seu filho Samuel ao templo para colocá-lo nas mãos de Eli, conforme ela prometera, no verso 27, ela conversa, ela fala: por este menino orava eu. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Que seja assim na sua vida também, em nome de Jesus. Talvez você não vá dizer: por este menino orava eu. Mas se você crer de todo o coração, com certeza, brevemente você vai poder dizer: por esta bênção orava eu, por este resultado esperava eu, orava eu.
por essa necessidade orava eu. Ela diz: por este menino orava eu. Aleluia. E o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pois do Senhor o pedi, diz o verso 28. E lá no verso 21 do capítulo 2, nós vamos ver a sequência de tudo. O resultado final de tudo. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Ou seja, foi uma fé que deu muitos resultados, que frutificou muito para frente. Voltando para Romanos, você poderá pensar em muitos exemplos bíblicos de pessoas que manifestaram esse tipo de fé, essa fé rompedora, esse romper pela fé. Abraão rompeu pela fé, embora estivesse esperando há 25 anos, rompeu as impossibilidades naturais e da idade, rompeu pela fé. Ana rompeu pela fé. Todas as circunstâncias conjugais, todas as circunstâncias sociais, religiosas daquele tempo, e até o fato de que Deus a havia impedido de dar à luz filhos pela fé. Ela rompeu pela fé tudo isso e alcançou o objetivo. Este ano é ano de você romper pela fé. Este ano é separado para você, na sua família, na sua casa, nos seus projetos de vida, nos desejos do seu coração, nas suas buscas, você romper. Mas não fique necessitando de expectativas para ter esperança apenas. Creia, tenha certeza, tenha convicção. Se você sente que o que você busca, precisa, necessita, tem coerência com a vontade de Deus na sua vida, é só crer e com certeza virá a existência. Pelo Deus que chama a existência as coisas que não existem. É preciso orar de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Por isso é preciso ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir a Deus, para sentirmos no nosso espírito, no nosso coração, o que é que Ele tem para nós e o que é que Ele não tem para nós. Porque o que Ele tem para nós e que é um desejo do nosso coração, sem dúvida virá à existência. É preciso o exercício da fé, às vezes por 25 anos, como foi no caso de Abraão. O que é crer contra a esperança, segundo esse texto? Vamos nos voltar completamente para o texto agora. Quero te dizer de 3 coisas que são crer contra a esperança. Primeira coisa, crer contra a esperança é não enfraquecer na fé, atentando para as circunstâncias contrárias. Verso 19. E sem enfraquecer na fé. Digam, sem enfraquecer na fé. Os irmãos enfraqueceram na fé? Ou na voz? Digam, sem enfraquecer na fé. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ele tinha consciência, ele não era ignorante, ele não era tonto. Ele tinha consciência da ausência de esperança, da ausência de expectativa. Ele sabia de como tudo estava, mas o texto diz que ele ficou 25 anos esperando, sem enfraquecer na fé, sem ficar olhando para as circunstâncias. Ele fez aquilo que, há uma frase que reverbera por aí, não diga o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema, é isso. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Você já ouviu essa frase? Abraão olhava para a sua esterilidade, a sua idade, e dizia para Deus:
não há impossíveis, o tamanho dele é grande demais. Então ele não enfraqueceu. Você está fraco na fé? A sua fé tem se enfraquecido porque algumas coisas que você orou não aconteceu ainda, porque algumas coisas que você esperou não vieram ainda, porque algumas coisas pelas quais você pagou um preço em jejum ainda não aconteceram, porque você já espera 10 anos, você se sente fraco, desanimado, parece que não adianta orar, parece que não adianta congregar, parece que não adianta contribuir, parece que não adianta pregar e testemunhar, nada acontece, Deus nada faz na minha vida, só faz na vida dos outros. Se você está pensando assim, você está enfraquecendo na fé, e é preciso que nessa noite você mude em nome de Jesus, o Espírito te alcance, para que você retome o processo de fé, com força, com solidez, com firmeza. Crer contra a esperança, em primeiro lugar, é não enfraquecer na fé jamais. Demore o que demorar, custe o que custar, não enfraquecer na fé, sempre a mesma fé. Em segundo lugar, o que é crer contra a esperança? Crer contra a esperança, segundo o texto, é também não duvidar das promessas, agindo com incredulidade. Veja o verso 20, não duvidou por incredulidade. Ele até tinha consciência das dificuldades. Em alguns momentos ele até dialogou com Deus. Em alguns momentos ele até mostrou para Deus as suas dificuldades e disse, como se dissesse, está demorando demais, eu estou cada vez mais velho. O Senhor está prometendo há tantos anos e nada aconteceu. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não duvidou, ele não manifestou incredulidade, mas ele chegou a, de certa forma, conversar com Deus sobre esse tempo de espera, mas não duvidando, não deixando a incredulidade brotar no seu coração, não deixando a incredulidade crescer no coração, não deixando a incredulidade em conjunto com a oração na sua vida. Mas a oração dele era uma oração cheia de fé, que não duvidava, que não permitia que a incredulidade nascesse nela, no coração. Que quando as setas de incredulidade lhe eram lançadas por demônios, ele as resistia, ele as destruía, não duvidando, sempre dizendo, eu creio, eu espero, eu continuo esperando que eu vou ser pai de um filho, porque Deus prometeu que eu vou ser pai de nações. Para eu ser pai de nações, eu tenho que gerar um filho. Então, crer contra a esperança é não duvidar das promessas. Você crê que a tua igreja tem promessas? Você crê nas palavras proféticas que foram proferidas sobre essa igreja? Não duvide dessas promessas. Porque se você duvidar, você vai manifestar incredulidade, e a incredulidade vai barrar que isso venha à existência. Mas nós devemos olhar para todas as promessas que a igreja tem e profetizá-las mais. E confirmá-las no coração, confirmá-las verbalizando, adubá-las com oração, com jejum, manifestando a fé, jamais a incredulidade, em relação às promessas que Deus fez sobre a igreja, e em relação às promessas que Deus fez na sua vida. Não duvide, não manifeste incredulidade. Lembre-se sempre de Ana, lembre-se sempre de Abraão. E em terceiro lugar, o que é crer contra a esperança? Crer contra a esperança é fortalecer-se na fé, dando glórias a Deus. Veja o que diz o final do versículo 20.
Vou ler todo ele. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Como foi que ele permaneceu sempre crente, sempre acreditando? Como foi que ele não permitiu que a dúvida se instalasse no seu coração? Como foi que ele não manifestou incredulidade nesses 25 anos, embora não estivesse acontecendo? Por que demorava tanto? Porque ele sempre glorificou a Deus, honrou a Deus, andava de um lado para o outro, orando e glorificando a Deus. Eu acabei de ler um livro que se chama O Melhor Lugar Secreto da Terra. E o autor diz que o melhor lugar da Terra são os relacionamentos espirituais. Nem a igreja, mas são os relacionamentos espirituais. E ele diz então que nós temos dois recintos no nosso coração. Um recinto inferior, que manifesta todas aquelas coisas horrorosas, inclusive a incredulidade, que muitas vezes nós deixamos que se estabeleça. E o recinto superior, que é aquele que nós manifestamos geralmente quando estamos no culto. Claro, em outras circunstâncias também. Mas ele diz que o recinto interior, a coisa mais importante é a adoração. Porque se alguém adora, está manifestando esse lugar alto do seu coração, da sua existência, da sua alma. E em sendo um adorador, todas as coisas do recinto superior se manifestarão. E todas as coisas do recinto inferior, cada vez serão diminuídas na nossa vida. Adoração é glorificar a Deus, é andar glorificando a Deus, porque quem adora não para de crer, quem adora não para de confiar, quem adora não permite a incredulidade no coração, quem adora não se afasta de Deus, quem adora não se afasta da igreja, quem adora não se afasta da palavra, quem adora, quem glorifica, como diz o texto, se fortalece todo dia, fortalece a sua fé diariamente. Aleluia, glória a Deus. É glorificando, é adorando. E aí, para encerrar, meus irmãos, acho maravilhoso o que dizem os versículos 23 a 25. Preste bem atenção. E não somente por causa dele, não somente por causa de Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta a sua fé, mas também por nossa causa. Diga, por nossa causa. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E podemos dizer, por causa da nossa justificação e por causa do cumprimento das suas promessas sobre a nossa vida, como aconteceu com Abraão, porque diz o texto que essa imputação de justiça, que essa realização das promessas não foi colocado apenas para Abraão, mas também por nossa causa. Aleluia! Eu tomo posse disso na minha vida, eu tomo posse disso na vida da minha família, eu tomo posse na vida desta igreja, deste ministério, dos nossos campos missionários, em nome de Jesus. Por nossa causa. Essa imputação de justiça, essa imputação do cumprimento das promessas sobre nós, aleluia. Mas nós precisamos, nesse tempo tão duro de pandemia, não nos deixar solapar pelas durezas da pandemia, mas crer contra a esperança,
não enfraquecendo na fé, olhando para as circunstâncias, não duvidando das promessas, agindo com incredulidade e fortalecendo na fé, dando glórias a Deus, sendo adorador a Deus, porque isso faz parte do nosso recinto interior. E entendo isso, as outras coisas do recinto superior virão à existência, e aquelas horríveis do recinto inferior serão cada vez minimizadas, atenuadas, diminuídas. Aleluia. Que você possa receber essa palavra no seu coração. Quero que a equipe de louvor venha à frente, nós vamos cantar Creio que Tu és a cura. Gosto demais dessa música, é uma música de fé. Fique em pé neste momento. Talvez você esteja precisando exatamente de cura de uma doença no corpo, de cura de enfermidades da alma, das mágoas, das angústias, das tristezas da vida, das tribulações, das decepções, das frustrações que acontecem na vida de todos. É impossível que não aconteça frustrações na vida do ser humano. Mas podemos continuar agindo com fé, crendo contra a esperança, em nome de Jesus. Enche o seu coração nesta hora, dessa realidade de fé que viveu Abraão e Ana e muitos outros homens e mulheres da palavra de Deus. Encha-se de fé, respire fundo agora, encha-se de fé, tenha ousadia de levantar tuas mãos para cima, embora sua voz não saia muito alto por causa da máscara. Mas faça com que ela saia o mais alto possível, cantando essa oração de fé na presença do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Me escutas quando clamo. Amém, Senhor. E acalma o meu pensar. Coração, Senhor. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Levante a sua mão para Deus. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Igual a Ti. Jesus, nós precisamos de Ti. Jesus, eu preciso Amém, de eu preciso de Ti. Muito, Senhor. Essa igreja precisa muito de Ti. Essas famílias precisam muito de Ti. Esses homens precisam muito de Ti. Essas mulheres precisam muito de Ti. Esses jovens, esses juvenis, essas crianças precisam muito de Ti, Senhor. Pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que
Enquanto os irmãos continuam cantando, Senhor, eu quero orar por esta igreja. Eu quero conduzir essa igreja a um momento de oração. Depois da reflexão desta noite, quero que tu apliques a palavra no coração de cada um, para que não estejamos de um lado para o outro amedrontados, sem saber o que fazer, para onde vamos, o que virá depois, sempre agindo com responsabilidade e com solidariedade com os que sofrem, Senhor. Mas como teus servos, teus filhos, como igreja, nós nos apresentamos a Ti para nos posicionarmos com uma nova fé, para nos capacitarmos, nos provermos, nos habilitarmos do romper pela fé neste ano, em nome de Jesus, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, no nosso ministério, na igreja, oh Deus, nos campos missionários. Queremos romper pela fé. Profetizamos o romper pela fé na vida de cada irmão, de cada irmã, na vida desta igreja, em nome de Jesus. Que como Abraão, Senhor, não nos enfraqueçamos na fé. Que como Abraão, Senhor, nos fortaleçamos na fé. Não duvidemos. Nos fortaleçamos, Senhor, adorando, Te glorificando dia a dia. Aqueles que se sentiam ou que se sentem enfraquecidos na fé, com uma fé muito fraca, Senhor, oh Deus, ajude-os agora, abençoa os que se sentem enfraquecidos na fé, robustece a fé desse irmão, a fé dessa irmã, em nome de Jesus. Aquece esse coração, Senhor. Renova esta vida, renova toda a igreja, renova as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.